A sociedade está errada e Hatman já nos mostrava isso. Finalmente voltamos. あんまり調子が良くないんで、壁打ちしてていいですか？迷惑かけることになっちゃうんで。調子が良くないプラス迷惑をかけるのダブル文句が相乗効果を発揮する上、やる気だけはあることをさりげなく告げるのがポイントだ。そのうち材木座にも教えてやろう。 Nessa primeira cena do terceiro episódio, vemos uma habilidade muito interessante que o Hatman utiliza. A habilidade é essa que muitas pessoas usam sem que possamos perceber, que é manipular o discurso. Pelo fato dele não querer fazer dupla, ele encontra uma forma de fugir disso, mas sem mostrar as suas verdadeiras intenções. O discurso dele se divide em 3 pontos básicos. Ele mostra não estar bem, apesar de ser mentira, trazendo o problema que o impediria de participar. Ele logo traz uma solução alternativa depois do problema que ele mostrou, que é jogar contra a parede. E para fortalecer o argumento, aumentando o tamanho do problema, ele leva o professor a entender que não prejudicaria somente a ele, mas ao outro que fizesse dupla com ele. De fato, genial. Se Hatman dissesse apenas que não queria formar duplas, o professor não ouviria e o faria participar de qualquer forma. Talvez ouvisse até um sermão. Mas a partir do momento que ele muda o discurso, levando o foco a um problema que o impossibilita de participar, trazendo uma solução alternativa e ainda enfatizando que caso o professor não escolha essa solução, ele poderia causar problemas aos outros alunos, ele consegue convencer o professor com sucesso. E é exatamente isso que vemos no dia a dia, principalmente em áreas políticas, coaches, entre outras. Discursos que mexem com problemas aparentemente existentes e gigantes, apelando ao emocional, ao coletivo ou até ao individual, de forma que a mensagem em si não importe, mas sim como ela é passada para você, a forma como você vai entendê-la. Hatman nos mostra claramente como a comunicação é falha. Por muitas vezes não buscamos entender a mensagem, mas somos levados pela forma que ela é passada, sendo facilmente enganados. 無理なものは無理よ。いや、要は俺がテニス部のカンフル剤になればいいわけで。あなたに集団活動ができるとでも思っているの？あなたみたいな生き物、受け入れてもらえるはずがないでしょう。もっとも、あなたという共通の敵を得て、部員が一致団結することはあるかもしれないわね。けれど、排除するための努力をするだけで、自身の向上に向けられることはないの。だから解決にはならないわ。Nessa cena seguinte ao Totsuka pedindo ao Hatman e ele expondo isso a Yukino, temos a resposta curta e breve dela. Não. Ela afirma que ele não tem o necessário para atuar em um esporte coletivo. E de fato ele não tem. Ela nos mostra que o problema do time não seria resolvido, pois eles não se esforçariam por ser um time melhor. Mas os membros se esforçariam mutuamente para removerem a nova ameaça que eles encontraram. E logo após essa realização, retornariam ao estado fraco de sempre, pois não haveria mais nenhuma ameaça interna. A solução para que o time crescesse e melhorasse não era a entrada de um membro muito bom, mas a mudança de mentalidade do coletivo. Pois sem a mudança de mentalidade, eles sempre se esforçariam até conseguirem retornar ao status base que tinham antes da nova ameaça que surgisse. E de fato, na nossa sociedade é da mesma forma. Muitos brigam por um inimigo em comum. Não atuamos em grupo sempre, apenas quando nossos interesses em comum se alinham geralmente em um inimigo e não numa busca de uma melhora. A inveja não leva o invejoso a ser melhor do que o invejado, mas sim a eliminá-lo por qualquer meio, podendo ser um deles o se tornar melhor, mas temporariamente. Uma vez concluída a missão de se sentir superior ao outro, não tem porquê mais evoluir, pois você nunca quis evoluir, mas se mostrar superior, ou melhor, não se sentir inferior ao outro. Não é buscar ser melhor, é buscar parecer melhor. Não é buscar melhorar, é buscar não ser pior do que o fulano.